Ora viva, então como combinado, cá estamos para mais um destaque fora da caixa estivemos a falar de espiritismo e tenho garantidamente muitas questões para poder colocar ainda, mas neste destaque e vou convidar o José Lucas para nos falar um pouco como é que o espiritismo aparece na vida do José Lucas ou é o José Lucas que aparece no espiritismo? Quer partilhar connosco? Olha, por acaso, tanto como referi no programa anterior, eh, tanto eu sou militar, neste momento reformado, e, portanto, entrei para a Força Aérea em 1981 e durante a recruta conheci um furriel que era instrutor do pelotão ao lado do meu. E como eu morava em Viana do Castelo, ele morava em Braga, começámos a falar, fizemos uma certa amizade. E, entretanto, quando terminou a recruta, etc., entretanto, eu também já tinha entrado para o curso de Engenharia Civil, que acabei por não fazer, na Universidade do Minho, e qual não é o meu espanto, quando passar em outubro, portanto, passados uns meses, vou encontrar na minha turma esse tal dito Furriel. Uhum. Pronto, a amizade foi-se amplificando e ele era espírita. Hum. E eu tinha uma ideia muito má de espiritismo e eu gozava com ele, dizia, pá, olha, dói-me aqui o joelho, deve ser um espírita aqui metido e tal. E ele ficava furioso comigo. Os pais eram espírita, a mãe dele, e eu dizia-lhe, está bem, Dona Teresa, isso é tudo tretas e tal. Porque eu pensava que o espiritismo eram esses médiuns comerciantes que ganham dinheiro à custa do sofrimento alheio. Exatamente. Médium não significa que seja espírita. Já Sim. podemos falar nisso mais à frente. E então, um dia ela encostou-me à parede e disse-me assim, olha, desculpa lá, mas tu não... Se queres ser credível e tens de ter bom senso. Só podes combater uma coisa que conheças. Tu não sabes o que é o espiritismo. Então faz favor, lê este livro. E meteu-me na mão o livro dos Espíritos de Allan Kardec. Aquilo Hum. que eu falei no programa anterior, que tem Sim, sim. 1019 perguntas e respostas. Como é que é isto? E eu peguei naquele livro e fui, macacos mordos, eu vou ler isto com uma raiva, Para vou provar contrapor. que isto está tudo errado. Né? E bem, quando eu comecei a ler o livro, eu fiquei encantado, porque aquele livro respondia a todas as perguntas que eu tinha, aquelas básicas: quem sou, de onde venho, para onde vou, o que estou aqui a fazer, qual é o sentido da vida, o porquê das dissemelhanças. E então nunca mais parei de ler até o dia de hoje. Foi mais ou menos assim. É isso. E por vezes nós combatemos aquilo que não conhecemos. É, o que de facto não abona nada em favor do nosso bom senso. Não é? Pois não, é que nós e essa parte de e nessa altura quando, lê o livro de Allan Kardec, entusiasma-se, envolve-se e foi o espiritismo que entrou na vida do José Lucas. Sem dúvida. Aquilo que referimos há pouco, nem todo o médium é espírita, não é sinónimo uma coisa da outra. É muito importante esclarecer as pessoas. O que é o espírita? O espírita é o adepto da ideia, daqueles 5 princípios básicos que falámos Já falámos, no exatamente. primeiro programa. Portanto, que é a existência de Deus, a imortalidade da alma, a comunicabilidade dos espíritos, a reencarnação e a pluralidade dos mundos habitados. O espírita é o adepto dessa ideia. Claro. Ora, o espírita, como qualquer outra pessoa, pode ter mediunidade, esse sexto sentido que nos permite contactar com o mundo espiritual. Mas a grande maioria das pessoas que têm mediunidade não são espíritas, não conhecem o espiritismo. São ateus, são católicos, são budistas, são testemunhas de Jeová, sejam o que for, porque é uma característica orgânica que se manifesta Sim, no corpo de carne. E então, quando ouvirem dizer médium, espírita, cura tudo, mais alguma coisa e aparece no jornal, não é espírita. sim. Pode ser médium ou charlatão, mas espírita não é de certeza, porque o espiritismo não admite que alguém ganhe, não admite do ponto de vista ético. Quem Claro. quiser é livre de fazer isso, mas não é uma prática espírita. Não admite a cobrança ou a aceitação de dinheiros pela atividade dos espíritos. Porquê?
por uma questão muito lógica, porque um espírito, quando se comunica através de nós, não cobra. Ora bem, Com que direito nós vamos cobrar por algo que não tem a sua matriz em nós próprios, mas sim noutra inteligência, não é? claro. Então, essa é muito importante distinguir mediunidade de espiritismo. Aproveitando e que estamos a falar, fomos à essência de como é que o espiritismo aparece no José Lucas. Tenho aqui um livro que o José Lucas fez o favor de nos oferecer, que é Facto dos Espíritas em Portugal, da autoria do José Lucas. José Lucas, o que é que aparece neste livro? Nas nossas reuniões no Centro de Cultura Espírita e também ao longo destes 40 anos que tenho, que tenho de pesquisa nesta área, dá para reparar, bem sei que não pareço, mas já tenho 28 feitos. E então, portanto, comecei-me a perceber que em Portugal não havia nenhum livro com casos espíritas. Só encontrávamos livros desses em Itália, em Inglaterra, na Bélgica, em França, no Brasil, no Reino Unido, Estados Unidos. Em Portugal nada. E nós temos mais de 100 centros espíritas em Portugal neste momento, e todas as semanas em todos eles certamente há episódios que eram dignos de ser gravados e reproduzidos, não é? E então nós lembrámos-nos de escolher 15 casos que ocorreram connosco e outros que nós pesquisámos, quer localmente, quer a nível nacional. Escolhemos 15 casos que são manifestações espontâneas de espíritos, em que nem o médium nem os presentes tinham conhecimento do que os espíritos comunicavam. E isso são coisas que acontecem diariamente na casa das pessoas, que às vezes as pessoas não ligam, né? Porque estão dispersas, não estão a pensar no assunto. Então, foi uma pesquisa que nós fizemos, o livro foi editado pela Federação Espírita Portuguesa, nós não ganhamos qualquer cêntimo com a edição do livro, doámos todos os direitos de autor, são livros vendidos a low cost. Sim. E que podem ser comprados no Centro de Cultura Espírita, se alguém quiser, ou então online, na loja online da Federação, em livrariafep.pt. Portanto, estão lá todos à venda. Além desse livro, tenho outros 5 também editados. Um outro que é Crónicas Espíritas, que tem crónicas atemporais ou intemporais que foram publicadas no Jornal das Caldas ao longo de 20 anos. Sim. E que abordam a questão científica, filosófica e moral do espiritismo. E depois tenho um outro livro que é psicografado, recebido pela Mediunidade de Psicografia, que é Casos da Vida, de um escritor moçambicano, já falecido, José Craveirinha. E tenho mais 3, que são Histórias da Vida, Histórias que os Espíritos Contaram, sim, aqui é volume 1, 2 e 3, que são histórias de pessoas falecidas, que é de um espírito que assina com o pseudónimo Poeta Alegre, Alegre com A minúsculo. E ela é uma pessoa muito alegre, de facto, bem disposta, e conta as histórias que conheceu no mundo espiritual de várias pessoas, através de quadras popularuchas, tipo António Aleixo, salvaguardando a diferença de qualidade entre mim e ele. E pronto, e esses livros foram projetos que foram acontecendo naturalmente e que nós doámos tudo à Federação para divulgação. E já que falou em federação, a Federação Espírita de Portugal, não sei se é assim bem o nome, portuguesa, Federação Espírita Portuguesa, que está a fazer 100 anos. Exatamente. Portanto, a Federação Espírita Portuguesa é um conjunto de associações que se reúnem, não há uma hierarquia dentro do espiritismo, não há papas, não há chefes, não há hierarquias, não há rituais, não há paramentos, não há nada. Portanto, há nós, o nosso íntimo, a nossa consciência e Deus, nossa ligação direta com Deus. A Federação Espírita Portuguesa é um conjunto de centros espíritas em Portugal que se reuniram em associação para mais facilmente divulgar o espiritismo. Apareceu em 1926.
Sim. Depois o espiritismo foi perseguido pelo Salazar. Hum, Todos os bens da Federação Espírita Portuguesa, o antigo Teatro Laura Alves, em Lisboa, que sim. era a sede da Federação Espírita Portuguesa, Ah, não, não sabia. foram roubados, confiscados pela PIDE e entregues à Casa Pia, e até hoje ainda não houve 25 de Abril para os espíritas, né? Portanto, os espíritas foram perseguidos porque tinham, por causa da liberdade de expressão, a liberdade de consciência, por também ser vá lá, de certo modo, um peso difícil de suportar para o então cardeal Cerejeira, Pois, e pronto. E nasceu em 1926 e agora em 2026 faz 100 anos, isso. e aí haverá um congresso nos dias 3 e 4 de outubro no auditório da Faculdade de Medicina Dentária em Lisboa, Exatamente. e para comemorar esses 100 anos, onde nós também contamos estar presentes com um trabalho que é Vida Além da Morte, as provas ignoradas. Vida além da morte, As as provas provas ignoradas ignoradas. As provas que nós não conhecemos e que existem. e que existem. Muito bem. Para quem nos escuta que queiram, podem ir ao site da Federação Espírita Portuguesa e lá já encontram alguns dos participantes. Sim, sim. E só para concluirmos esta parte e este destaque, eu evidenciei ali nos participantes. Só pelo conhecimento, o professor Mário Simões, que é um homem da ciência, não é? E que está associado também e que está envolvido no espiritismo. Sim, sim. O professor Dr. Mário Simões, que foi professor universitário na Faculdade de Medicina de Lisboa, agora jubilado, eh, ele também conseguiu introduzir no currículo do curso de Medicina, não sei se ainda se mantém, uma área de estudo que tem a ver com a regressão de memória, Uhum. né? Que supostamente, vou utilizar um termo que os materialistas gostam de usar, supostamente evidencia a reencarnação, que é um assunto que poderemos falar mais tarde noutro programa. Com certeza que sim. As provas científicas da reencarnação. Olha, o desafio está aceito de nós podermos continuar por aqui a poder falar do espiritismo, desta ciência, será um modo de vida? Não. O modo de vida tem a ver com a nossa profissão. Ah, Podemos dizer que é um estilo de vida isso, diferente, não é? isso. Eh, Portanto, existem dois tipos de pessoas no planeta Terra. Eh, as pessoas que estão em estado de sono, no dizer do espírito Joana de Ângeles, e as pessoas que estão em estado desperto. As pessoas que estão em estado de sono são aquelas que cogitam de comer, dormir, trabalhar, divertir-se, procriar. Comer, dormir, trabalhar, divertir-se, É um procriar. ciclo. São pessoas em estado de sono. E há as pessoas em estado de desperto, são aquelas que já descobriram que são espíritos imortais. Já têm a necessidade da espiritualidade para além de tudo aquilo que faz parte das necessidades básicas do corpo humano. Então, por isso o planeta Terra está nesta ambivalência, com gente muito boa, mas mesmo muito boa, que são a grande maioria, acredito eu, que não aparecem nos telejornais, e depois meia dúzia deles, passa a expressão, que fazem do nosso mundo um infernozinho cruel, com tanta guerra, com tanta dor, sem necessidade nenhuma. É caso para dizer que é importante nós sairmos do nosso estado de sono. Sim, sem dúvida nenhuma. Aliás, isso é inevitável. Portanto, o espírito não pode retrogradar na evolução, pode estagnar ou evoluir. A evolução é inevitável, Uhum. sem dúvida nenhuma. Olha, e um destes dias vamos continuar a evoluir a falar sobre esta área, que é a área do espiritismo. E já agora deixar um convite aos nossos ouvintes e telespectadores, se tiverem alguma dúvida ou até discordância, mandarem para o amigo Ok, Sobreiro Duarte sem as dúvida. suas dúvidas, teremos todo o gosto em responder, caso tenhamos conhecimento para isso. Canal aberto, canal aberto que está aqui ligado. José Lucas, mais uma vez um agradecimento muito especial Obrigado, por eu. esta conversa, e a quem nos escutou, já sabem, nós voltamos brevemente a continuar a falar sobre espiritismo. Até lá.
uma continuação de uma boa semana.